E aí, pessoal, tudo tranquilo? Simbora agora dar continuidade ao que a gente começou a falar sobre genética, pensando dessa vez na segunda lei de Mendel. A gente começou a falar em genética pela primeira lei, é lógico, e eu quero que vocês lembrem comigo dessa estrutura aqui. Pensa comigo que quando a gente trabalhou com a primeira lei de Mendel, a gente tinha basicamente a ideia de um cromossomo, certo? Um par de cromossomos. E nesse um par de cromossomos, eu tinha aqui um gene, vamos pensar no gene, com dois alelos. Vou colocar aqui o alelo azão e o alelo azinho, certo? Sabendo que aqui existia uma dominância, então a expressividade de azão poderia ser maior ou igual a de azinho, aí eu teria dominância completa, codominância. A gente vai ver isso aqui agora com mais características. Por quê? Porque nos experimentos de Mendel, ele percebeu que algumas características não estavam diretamente associadas. Então, pensando na ideia da ervilha, ele trabalhou inicialmente com ervilhas amarelas e verdes, sendo a cor amarela dominante sobre a cor verde. Então, ele imaginou que eu vou ter o alelo azão dominante e o alelo azinho recessivo. Aqui, eu tenho que pensar que para dar um passo à frente, eu vou pensar em alguma característica a mais. Então, se eu tenho a cor como uma característica 1, eu vou pensar para a característica 2, e agora eu penso em um segundo par de cromossomos, eu vou pensar tipo, na textura da semente. Eu vou ter a semente que pode ser lisa ou que pode ser rugosa. E eu sigo a mesma lógica. Ele vai dizer que a ideia de Bzão, de ser liso, é dominante sobre a ideia da planta ter uma textura rugosa. E ele percebeu que ele ia encontrar tanto sementes amarelas e lisas, quanto amarelas e rugosas, quanto verdes e lisas, assim como verdes e rugosas. A falta dessa associação de dependência entre cor e textura fez com que a gente pudesse associar, entender que essa característica e essa não estavam ligadas. Como que aconteceria isso? Colocando elas em cromossomos diferentes. Então eu teria aqui um cromossomo, nesse primeiro cromossomo, a característica relacionada à cor, e nesse segundo cromossomo, a característica relacionada à textura. Sabendo disso, e para tentar entender como acontecia, Mendel fez a mesma lógica da primeira lei. Ele fez um cruzamento, ele fez cruzamentos tentando buscar os indivíduos puros. Para duas características, eu vou tratar como indivíduo puro um indivíduo que seja amarelo e liso. E, como outro indivíduo puro, o indivíduo verde e rugoso. Desse primeiro cruzamento, aqui eu vou encontrar um cruzamento que dê uma totalidade. Então, deixa eu chegar aqui vou começar a brincar um pouco com desenhos. Eu vou ter aqui uma ervilha. Acho que esse amarelo não vai ajudar muito vocês. Uma ervilha amarela e lisa. E do outro lado, uma ervilha verde e rugosa. Ele fez esse cruzamento e depois desse cruzamento ele encontrou a primeira geração, que é a geração de parentais. Na primeira geração ele encontrou indivíduos totalmente amarelos e lisos.
Isso é o que ele chama de geração F1. Depois, ele encontrou indivíduos amarelos e lisos e verdes, amarelos e lisos, verdes e rugosos, e aí eu vou ter misturas. Mas aí a gente tem que entender o que aconteceu aqui. Essa primeira geração deu para mim uma totalidade de indivíduos que foi Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu vou ter aqui somente o gameta Azão sendo formado, o gameta Azinho, o gameta Bzão, o gameta Bzinho. Sabendo disso, é claro que eu sei que você imagina como esse cruzamento dá origem a esse indivíduo. E aí, geração de parentais. Geração F1. Ele fez um retrocruzamento aqui. E nesse retrocruzamento, entre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele conseguiu encontrar 16 indivíduos. Esses 16 indivíduos apresentaram proporção que ele chama, que a gente chegou a essa lógica numérica de 9 para 3 para 3 para 1. Vamos lá. O que é essa geração, essa ideia de 9, 3 para 3 para 1? Eu vou ter 9 indivíduos que vão ser Azão, traço, Bzão, traço. Logo, ele vai ser amarelo e liso. 3 que vão ser Azão, traço, Bzinho, Bzinho. 3 que vão ser Azinho, Azinho, Bzão, traço. E um duplo recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E com base nisso, eu consigo pensar nos fenótipos desses 3 genótipos. Se Azão é amarelo e Bzinho é rugoso, então eu vou ter, primeiro, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, traço, Bzão, traço, porque tem dominância, 9 indivíduos amarelos e lisos. 3 indivíduos amarelos e rugosos, aquela ervilha enrugada. 3 indivíduos verdes e lisos. E um indivíduo verde e rugosa. Para fazer isso aqui, para conseguir chegar nessa ideia, ele fez um quadrado de 4x4. E eu preciso primeiro que vocês pensem comigo sobre o que foi esse quadrado de 4x4, pensando nas ideias básicas de como que nesse cruzamento aqui, eu, um aluno de biologia, posso entender como que esse cruzamento vai dar para mim essas 4 características. E, pensando no quadro de Punnett, vamos para a base, a gente tem tempo. Como que o quadro de Punnett vai ser montado a partir dessa estrutura. Então, vamos para aqui, para outra regrinha. Aqui eu tenho, em segunda lei, mais de um gene sendo estudado. Eu posso ter aqui Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, mas eu poderia ter Czão, Czinho, Dzão, Dzinho e assim por diante. Para fazer esse cruzamento, eu vou ter um número grande no meu quadro de elementos que eu coloco no meu quadro de Punnett. E aí, como é que eu tenho que inicialmente saber quantos indivíduos são? Eu vou chegar aqui na primeira estrutura, que é na ideia de pensar na regra do 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos, certo? Heterozigotos. Então aqui, esse indivíduo aqui, isso aqui, pessoal, vai gerar para mim os gametas. Então aqui eu tenho Azão, Azinho heterozigoto? É. Bzão, Bzão heterozigoto? É. Então, para aqui, eu vou ter 2 elevado a 2, que vai dar 4 gametas diferentes. Esses 4 gametas, eu posso identificar esses 4 gametas usando uma regrinha simples do se é heterozigoto, se é um heterozigoto, se é heterozigoto, eu vou usar uma bifurcação.
Se eu tenho algum elemento aqui que seja homozigoto, eu vou usar um traço simples. Como, Guilmar? Imagina, por exemplo, um indivíduo que seja Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão. Seguindo aqui a ideia aqui, quantos gametas serão formados? 2 elevado a n. Aqui eu tenho um heterozigoto, outro heterozigoto, aqui é homozigoto, então vai ser 2 ao quadrado, que eu vou ter 4 gametas. Mas quem são esses 4 gametas? Eu começo heterozigoto, eu vou usar a bifurcação. Começo com uma bifurcação aqui para o primeiro gene. Esse gene vai ter um alelo azão, alelo azinho. Bifurcou. Esse outro gene aqui, Bzão, heterozigoto, Bzão, Bzinho. Bifurcação, bifurcação. Um Bzão e um Bzinho. Um Bzão e um Bzinho. C. C é um gene em homozigose. Então traço. Czão, 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 Czão. E aqui eu vou seguindo os caminhos. Eu vou usar o marca-texto aqui bem rápido, só para vocês terem noção de qual caminho eu quero seguir. Mas, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro caminho. Vai me dar o elemento, o gameta, Azão, Bzão, Czão. Aqui o gameta, Azão, Bzinho, Czão. Aqui embaixo o gameta, Azinho, Bzão, Czão. Aqui o gameta, Azinho, Bzinho, Czão. E agora, com esse cruzamento, com esses dados, eu vou chegar no quadro de Punnett. Chego no quadro de Punnett e vou indicar os 4 indivíduos. Imagina que eu estou cruzando esses elementos aqui. Eu tenho esse cruzamento com um indivíduo que seja Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Quem são os gametas daqui? 2 elevado a n. Deixa eu chegar aqui num quadrado, uma parte aqui separada. 2 elevado a n. 2 elevado a n. Quantos heterozigotos? Nenhum, todos homozigotos. 2 elevado a 0. Eu vou ter um gameta formado. Quem vai ser esse gameta? Faça um traço, porque Azinho tem homozigose. Um traço, está em homozigose Bzinho. Czinho homozigose. Eu vou ter somente gameta Azinho, Bzinho, Czinho. E aqui, eu vou ter no meu quadro de Punnett 4 elementos. Aqui, Azão, Bzão, Czão. Azão, Bzinho, Czão. Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzinho, Czão. Somente com um gameta aqui em cima. Azinho, Bzinho, Czinho. E agora, eu posso fazer o cruzamento e entregar para vocês os indivíduos. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Até agora, eu mostrei para vocês como que desse cruzamento eu tive 4 indivíduos diferentes. Aqui eu tenho 4 elementos, 4 possíveis gametas. Aqui um gameta, 4 vezes 1, 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. Só que no trabalho de Mendel, na segunda lei, ele fez o cruzamento entre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com alguém igual a ele. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso aqui, pessoal, gerou um quadrado de 16 indivíduos. E eu não vou fazer isso para vocês aqui, porque eu tenho como isso pronto. Pronto, pessoal. Imagem inserida. E nessa imagem aqui, vocês conseguem ver o quê?
que desse cruzamento aqui, eu tenho 4 indivíduos, 4 gametas vezes 4 gametas, eu tenho 16 possibilidades. Essas 16 possibilidades eu vou ter naquela lógica que eu falei agora há pouco. Aqui ele está usando S e Y, mas eu vou ter 9, que vão ser Azão, traço, Bzão, traço. Aqui S, traço, Bzão, Szão, traço, Y, grande, traço. Por quê? Porque esse indivíduo, se aqui for Azinho ou Bzinho, Azão ou Bzão, não importa. Vai importar o fenótipo, vai continuar sendo amarelo e liso. São esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indivíduos que são amarelos e lisos. 9. Eu vou ter 3 indivíduos que vão ser amarelo e rugoso. 1, 2, 3 indivíduos amarelos e rugosos. Para ser amarelo e rugoso, ele vai ser aqui para amarelo. Eu estou colocando o azão. Vai ser azão, traço. Pode ser azão, azinho ou azão, azão. E vai ser Bzinho, Bzinho. 3 amarelos rugosos. 3. Eu vou ter 3 indivíduos verdes. Verde aqui vai ser para mim azinho. Azinho, azinho. 1, 2, 3 verdes. E vai ser liso, porque aqui eu estou representando o liso como Bzão. 3. E somente um indivíduo, que vai ser o duplo recessivo. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Com essa distribuição em mente, pessoal, você pode pensar em fazer cálculos. Você pode simplesmente lembrar desse padrão. 9331. 9331 é padrão de distribuição para a segunda lei de Mendel. E com base neles, eu posso pensar em outras ideias que eu vou demonstrar num exercício que vai estar que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por quê? Porque isso aqui é o que eu preciso ver quando eu tenho a ideia de genes que conversam entre si. Aliás, genes que não conversam entre si, porque eles estão em cromossomos diferentes. Só que pode acontecer de esse gene, deixa eu desativar essa legenda aqui, foi erro meu, de esse gene aqui, por exemplo, o gene B, conversar com o gene A, permitindo ou não que ele se expresse. Isso é o que pode cair facilmente para vocês em questões do Enem, por exemplo, ou de provas da escola, quando eu penso da associação entre genes. Esse ano, agora Enem 2022, vocês tiveram uma questão que relacionou a maneira como um gene se ligava a outro, como um gene estava associado a outro. É o que vocês encontram, por exemplo, em exemplos, é um exemplo bem clássico. É o exemplo dos labradores, dos cachorros, em que você tem dois genes responsáveis pela cor. Eu vou ter os indivíduos que vão ser Bzão, traço, Ezão, traço. Os indivíduos que são Bzinho, Bzinho, Ezão, traço. E os indivíduos que vão ser alguma coisa e Ezinho, Ezinho. No caso dos labradores, desse elemento, isso aqui vai definir para mim cores. Que cores? Se eu sou Bzão, traço, Ezão, traço, esse aqui, pessoal, é o labrador de pelo preto. Esse aqui é o labrador de pelo chocolate. Aquele marrom. E esse aqui é aquele labrador dourado. E, Bamá, por que tu tá falando sobre isso? Porque nesse caso, aqui eu tenho, nos dois primeiros casos, eu tenho um Ezão e um Ezão. Um gene é que, estando em dominância, ele tem como ação permitir a expressividade do gene anterior. Então, se esse indivíduo ele é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, ele vai ser preto. Se ele for Bzinho, Bzinho, ele vai ser chocolate. Então, eu tenho duas cores. Se eu tenho Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho,
esse gene aqui permite que esse gene seja expresso, que essa cor seja expressa. No terceiro caso, que é o Ezinho, aqui, esse indivíduo aqui de baixo, ele pode ser Bzão, Bzinho, ou Bzinho, não importa o que ele for. Ele vai ser dourado. Por quê? Porque a presença do Ezinho não permite que esse gene aqui seja expresso. Logo, o dourado aparece, que é o que chamamos em genética de epistasia. Epistasia que é quando a expressão fenotípica, então quando a cor, lembra, fenótipo, eu estou vendo, é quando a expressão fenotípica de um gene é afetado pelo outro. E eu separei para vocês uma questão que vai aplicar a segunda lei e da expressão fenotípica num elemento só, que é essa daqui, uma questão da Federal do Mato Grosso do Sul, 2019, então é uma questão realmente levemente recente, que fala, em um organismo, um gene para manifestar cor branca, Bzão, é epistático em relação ao gene que manifesta cor azul do alelo dominante azão e a cor vermelha do recessivo azinho. Então, para esse indivíduo, se eu for azão, traço, azão ou azão, azinho, esse indivíduo vai ter a cor azul. Se ele for, deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Se ele for azinho, ele vai ser vermelho. Ele fala que o gene para manifestar a cor branca é epistático em relação aos outros genes. Então, quando eu tiver o Bzão, ou Bzinho, ele vai ser branco. Por quê? Porque esse branco, ele é epistático, ele é mais forte, ele apresenta epistasia. A expressão fenotípica vai ser desse aqui. Então, nesse caso, eu vou ter um gene, um indivíduo branco. Ele fala, ele pergunta, do cruzamento entre dois indivíduos com genótipos heterozigotos, azão, azinho, Bzinho, cruzado com azão, azinho, Bzinho. Heterozigoto para os dois genes. Qual a probabilidade de surgirem descendentes brancos? Deixa eu corrigir meu erro aqui. Eu quero que fique marcado para vocês quem é esse descendente branco aqui. E eu quero que vocês pensem comigo. Para eu ser branco, eu tenho que ter Bzão ou Bzinho. Ok, guarda isso para mim. Então, eu quero saber quem vai ter Bzão ou Bzinho. Quantos? De onde vem esse número aqui? Lembra comigo. Nesse cruzamento, 9331. Nesse cruzamento aqui, não é igual a esse aqui? Azão, azinho, com azão, azinho, Bzinho, com azão, azinho, Bzinho. Então, sabendo disso, eu vou ter 9 indivíduos que vão ser azão, traço, Bzão, traço. 3 indivíduos que vão ser azão, traço, Bzinho. 3 que vão ser azinho, Bzão, traço. E 1 que vai ser azinho, Bzinho. Não mudei nada, mesmo quadro que tem aqui, 9331. E aí, quem que a questão está me pedindo? Como o gene epistático, o gene Bzão é epistático, ele domina. Vou procurar todo mundo que for Bzão. Aqui eu tenho quantos indivíduos? No total eu tenho quantas possibilidades diferentes? 16. 16 possibilidades, certo? Em quantas eu encontro Bzão? Eu vou encontrar Bzão aqui. E vou encontrar Bzão aqui, concorda? 9 e 3. Então, quer dizer que desse meu universo de 16 indivíduos, 9 com 3, 12, vão
ser brancos. Não tenho aqui em nenhuma situação 12 sobre 16, mas eu sei que essa questão, sei que os dois elementos são divisíveis pelo número 4. Então eu tenho 12 por 4, eu vou ter 3. 16 por 4, eu vou ter 4. Simplifiquei minha resposta. E com isso, eu sei que essa questão vai me gabaritar com a letra B, sabendo que 3/4 dos indivíduos vão ser da cor branca. E isso responde meio que o que a gente quer, o que foi pedido para essa questão. Sabendo disso, meio que agora você consegue entender o que vai ser pedido para você em segunda lei. Aquele primeiro cruzamento que eu fiz, esse cruzamento aqui, mais simplificado, só um segundo, esse cruzamento aqui mais simplificado. Nesse cruzamento aqui, pessoal, você tem que lembrar de buscar quem são os gametas formados e jogar os gametas no quadro de Punnett simplificado. Uma questão não vai pedir para você um cruzamento grande, porque uma questão não vai roubar seu tempo. Então, se eu pego uma questão que lhe peça esse cruzamento, que é um cruzamento grande, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, esquece. Você já vai seguir essa lógica da distribuição clássica que o próprio Mendel deu para a gente. Sigo essa lógica, aplico na ideia que a questão está me pedindo. Apliquei, cheguei à minha resposta. Caso eu não queira, caso eu pense que a questão me peça, por exemplo, algo mais complicado. Deixa eu só colocar um exemplo aqui para vocês. Se eu quisesse, deixa eu apagar. Se eu quisesse, por exemplo, colocar mais alelos aqui. Para colocar mais alelos, eu acabei fechando a apresentação, eu vou abrir ela de novo para vocês. Voltamos. Pronto. Pronto. Sabendo agora que você tem a possibilidade de fazer um cruzamento desse tipo, a questão pode pedir para você como cruzar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, com Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Se ele quiser uma característica específica, o que a questão pode te pedir, você não precisa fazer um cruzamento desse tamanho. Aqui eu teria 2, 4, 2 ao cubo, 8 gametas por 1. 8 por 1, tá, ainda é pequeno, poderia ser maior. Mas não preciso, eu quero um indivíduo. Você pode cruzar as possibilidades separadamente. Quero, por exemplo, saber quantos indivíduos vão ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Posso fazer separadamente. Faço um quadrado de Punnett para A. E aí eu vou usar de probabilidade. Para A, Azão, Azinho, Azão, Azinho. Que foi isso aqui, foi isso aqui. Indivíduo Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Aqui, quantos vão ser Azão, Azinho? Essa metade aqui. 1/2. Quero saber quantos indivíduos vão ser Bzão, Bzinho. Entre quem? Entre esse aqui e isso aqui. Outro quadro de Punnett que eu sei que muito em breve vocês vão estar com isso em mente. Bzão, Bzinho com Bzinho, Bzinho. Bzão, Bzinho, 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 Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Quantos são Bzão, Bzinho? Metade. Do cruzamento de C com C, quantos são Czinho, Czinho? Você percebe que esse cruzamento é igual a esse? Vou ter um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Heterozigoto com homozigoto recessivo. Então, para não ter que fazer de novo, para não gastar o tempo de vocês, sei que é 1/2. Então, eu tenho 1/2 de chance de ser Azão, Azinho, 1/2 de ser Bzão, Bzinho e 1/2 de ser Czinho, Czinho. Simples. 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, desse cruzamento,
1 de 8 serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Que é isso que foi pedido aqui. Para não gastar o tempo de vocês, pessoal, fica um pouquinho longa. Isso é o que a gente precisa ver por agora. Vejam com atenção esse vídeo. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem mandar como comentários. E para quem tem meu contato, fique à vontade de entrar em contato. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais.